com a matéria para você. Vamos começar aqui fazendo essa análise aqui que eu achei imprescindível. A rota de colisão que Lula ainda tem com os militares, tá? A briga que ainda existe de Lula e os militares. Todo mundo pensou que depois que o general Arruda fosse retirado e o próximo comandante já entrasse, já apaziguaria assim de uma hora para outra. Não está bem assim, tá? Teve até uma reunião marcada às pressas com os militares. Os militares do alto comando estão questionando o novo comandante do Exército, dizendo que ele tem até envolvido em alguns casos de corrupção na questão de licitações feitas, ou seja, a coisa ainda não está tranquilizada. E exemplo disso, tá? Foi que ontem o Lula trocou mais 11 militares na vice-presidência e GSI. Um ponto chamou muita atenção, tá? Eu não consegui localizar a postagem para colocar aqui para vocês sobre a tal da GSI, tá? Mas olha só que ponto interessante. O governo americano grampeou Dilma. E o que o GSI fez? Nada. As conversas de Bolsonaro foram vazadas. E o que o GSI fez? Investigou alguém? Prendeu alguém? Nada. Os atos ocorridos no dia 8 de janeiro foram informados ao GSI, que inclusive liberou forças efetivo antes do dia. O que o GSI fez? Nada. Então tem muita gente questionando, inclusive, essa atuação do GSI aí em todos os governos, desde o governo Lula até o governo Dilma, do governo Temer e do governo Bolsonaro, tá? Então tem muito questionamento sobre isso. Vamos falar agora de Lula, tá? Esse aqui é um Instagram do Lula, tá? E ele postou algumas fotos dele com Pepe Mujica, tá? E o seu Fusca icônico. Deixa eu só falar para você um pouquinho quem é Pepe Mujica para você entender, tá? Ou Mujica, como alguns chamam, tá? O Pepe Mujica foi um guerrilheiro, tá? E conseguiu ser presidente do Uruguai. Eu não me lembro aqui ao certo se foi de 90 a 95, mas eu sei que ele ficou por 5 anos, tá? E ele é um dos grandes nomes da esquerda, tá? Brigou no Uruguai pela liberação do aborto, pela liberação das drogas, pelo casamento homoafetivo. Então, assim, as pautas de esquerda são amplamente defendidas por Pepe Mujica, tá? E ele é um ícone da esquerda mundial. Por quê? Porque ele realmente prega e cumpre aquilo que ele faz. Ele se orgulha de ser o presidente mais pobre do mundo. Não do país mais pobre. O presidente mais franciscano e pobre do mundo. E Lula, é lógico, estando lá. E hoje, no Uruguai, o presidente é o Lacalle Pou, que é de direita, tá? Mas Pepe Mujica ainda é um ícone da esquerda mundial. E Lula esteve lá com ele. Mas, será que essa visita do Lula foi tão satisfatória assim? Ou será que Pepe Mujica, no seu alto da sabedoria de esquerda, deu algumas cutucadas no Lula? Vamos ver algumas coisinhas aqui, e é importante que você entenda. Essa matéria do El País, tá? E essa publicação agora não é de agora, não. Essa publicação é de 2015, tá? De 2015, ainda durante o governo Dilma, próximo do impeachment que o Lula chamou de golpe. Presta atenção. A corrupção no Brasil, a corrupção mata a esquerda. É inexplicável isso no Brasil. O ex-guerrilheiro, que apresenta um novo livro, falou de Cuba, Maduro, chamando eles de ditadores. Olha só a coerência, mesmo sendo de esquerda. Chamou eles de ditadores e falou que o Brasil é um país corrupto e a esquerda é a responsável pela corrupção no país. Será que ele é tão afagável assim, tão amável assim com os nossos políticos de esquerda? Mas não para por aí, não. Vamos pegar uma matéria de agora. José Mujica, né? A esquerda brasileira errou, permaneceu estagnada no tempo. O ex-presidente do Uruguai diz que a esquerda ficou presa em um mundo que mudou e afirma que os atos golpistas foram manifestações de fanáticos, tá? Mas ele teceu críticas e ele ainda tece críticas duras à esquerda brasileira. E quer um exemplo? Vamos lá, aqui, ó. Mujica recebeu Lula sobre a tenda e questionou a criação da moeda no Mercosul. Deixa eu te explicar uma coisa.
Mujica, tá? Ou Mujica, ele tem os fundamentos de esquerda, que são aqueles princípios básicos da, da, do social, da distribuição, da solidariedade. Isso aí é bonito. Tem até uma frase que fala que se você é jovem e nunca foi socialista, é porque você não tem coração. E se você, depois de velho, continua socialista, é porque você não tem razão, raciocínio, né? Mas assim, por que eu estou dizendo? É porque tem todo aquele princípio. E ele sim representa isso, e ele percebe que no Brasil essa esquerda é transvertida, tá? Com ideias autoritárias, e isso ele criticou, com ideias absurdas, e isso ele critica o tempo todo. Tá? Então, é importante você entender um pouco mais sobre essa questão política do mundo. E você quer um exemplo? É esse exemplo aqui. Tá? É esse exemplo aqui. Poder 360 trouxe essa matéria. Bancar duto argentino é contradição da gestão Lula, dizem especialistas. Por que eu estou tentando abrir a sua mente um pouco mais? Eu estou vendo as postagens, principalmente de parlamentares do PT e da esquerda, dizendo que investir o nosso dinheiro na Argentina é um negócio de rei. É maravilhoso. A gente vai construir um gasoduto na Argentina, muito mais poluente, eles que falam tanto em defesa do meio ambiente, né? Um gasoduto altamente poluente na Argentina. E qual que é o argumento deles? Olha, presta atenção, eu não estou exportando dinheiro e nem fazendo empréstimo. Eu estou bancando empresas brasileiras que vão trabalhar lá na Argentina. E lá vai ter geração de emprego, inclusive eles vão contratar brasileiros para levar para a Argentina, lá vão contratar brasileiros, lá vai gerar geração de empregos, lá vai ter investimento. Mentira. Mentira total. Deixa eu te explicar uma coisa, só para você entender, tá? Só para você entender. O Brasil, ele tem muito menos gasodutos que a Argentina. Então esse investimento poderia ter sido aqui. Se eu pegar uma empresa e mandar para a Argentina para prestar serviço, sabe qual é o tipo de empresa? Odebrecht, OAS, você sabe muito bem o tipo de trabalho que é feito com esse tipo de empresa, tá? Então não é confiável. Superfaturamento, a história é a senhora do tempo, mostra superfaturamento, mostra aí propinas e entre outras coisas mais. Pois é. Então já começa com o tipo de empresa que vai prestar serviço lá. E a fiscalização, é lógico, dentro da Argentina é muito mais difícil que dentro do Brasil. Como que o TCU vai fiscalizar lá? É muito mais difícil. Começa por aqui. Segundo, se o peso argentino, se a moeda argentina está muito mais barata e a mão de obra lá está muito mais barata, você acredita mesmo, meu pequeno gafanhoto, que as contratações serão de brasileiros? Que a gente vai pegar uma empresa que pretende, tá, pode ou não superfaturar, e vai contratar funcionários mais caros aqui do Brasil, com todas as leis trabalhistas, com salários maiores, com uma moeda valorizada para pagar em real, e vai levar para a Argentina para bancar eles lá. Se eu tenho uma mão de obra totalmente barata, então o emprego vai ser gerado na Argentina, não no Brasil. Segunda questão, o risco do calote é extremo. A Argentina hoje, dentro das suas reservas, não chega a 7 bilhões de dólares, falta dólar lá dentro. E qual que é o objetivo torpe, tá? Me desculpem, mas é o objetivo torpe de manter esse investimento de bilhões de reais lá na Argentina. Com visita de Lula a Buenos Aires, pode ajudar o presidente da Argentina em ano eleitoral. Vai injetar dinheiro na Argentina para Alberto Fernandes ganhar a eleição na Argentina e manter a esquerda no poder. Simples assim, porque o povo argentino não está aguentando mais, inflação de quase 100%, um total descaro. Ou seja, o nosso dinheiro vai para lá para bancar a eleição. Imagina alguns bilhões injetados lá e esse dinheiro podendo ser utilizado, o argumento e o dinheiro ser utilizado para a campanha eleitoral. Deu para entender o tamanho do problema? O porquê que o nosso canal é sério para explicar o que realmente, de fato, acontece? É esse o grande boom da vida, que talvez a mídia convencional, você não vai ver no G1, você não vai ver na mídia convencional te explicando com grande clareza. E vamos lá, mais um ponto aqui, tá? Importante. Já que você viu que a gente teceu aqui desde o início
até o fim falando sobre Mujica na esquerda, falando sobre Vélez na Argentina, agora vamos falar mais de um país de esquerda que tem a ver com o Brasil. Vamos lá. Lula acabou de falar que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe. Ele afrontou, ele bateu de frente com os militares, ele bateu de frente com o STF, e ao chamar Michel Temer de golpista, ele chama Alexandre de Moraes de um ministro ilegítimo, porque quem nomeou Alexandre de Moraes foi Michel Temer. E só para você entender, todos os atos daquele que não tem, estou falando da administração pública, não tem legitimidade, todos os atos ilegítimos, eles tornam-se ilegítimos também. Tá? De um presidente ilegítimo, o ato é ilegítimo. Então, Michel Temer, ao nomear Alexandre de Moraes, torna Alexandre de Moraes ilegítimo. Olha a rota de colisão que Lula está entrando, está batendo de frente agora com Alexandre de Moraes. Aí, quando eu vejo o pessoal, e eu falo que o pessoal está idiotizado numa mentalidade torpe. Ontem eu fui conversar com uma amiga minha que é de esquerda, tá? E assim, tá batendo palma para tudo que Alexandre de Moraes faz, sobre a questão do devido processo legal, dentre outras coisas. Pois é, a água bate no bumbum tem hora, tá? Então, assim, cuidado, porque a rota de colisão entre Lula e Alexandre de Moraes começou. E quem tem mais poder hoje, Lula ou Alexandre de Moraes? Responde para mim, tá? Então, olha só, para não ficar extenso. Um grupo de parlamentares do Peru, tá? Peru, país vizinho, pediram o impeachment da presidente Dina Boluarte. Tá? Mas isso é tentativa de golpe? Tá? A moção foi assinada por mais de 20 parlamentares, precisa ser aprovado por pelo menos 52 para ser votada no Congresso. Presta atenção, só para você entender. Lá eu tinha o Pedro Castilho, esquerda, radical, igual ou pior que o Lula. Tá? Esquerda radical. Aí ele tentou dar um golpe de Estado lá no Peru. Nesse golpe de Estado que ele tentou dar lá no Peru, o exército era forte e o Congresso forte. Derrubou, prendeu ele. E aí a Dina Boluarte, que também é de esquerda, mas é uma esquerda mais caviar, tipo o Alckmin, tá? Entrou no lugar do Pedro Castilho. Agora, a esquerda radical está manifestando nas ruas, inclusive com mais de 50 mortes. E pedindo o impeachment da Dina Boluarte. É golpe ou não é golpe? Ou é só quando a narrativa é da esquerda que é golpe? Entenderam? Então, é coisa que parece sabe, é um tanto quanto complexa. Mas aqui eu quero te explicar para você entender um pouco mais como que a política mundial e brasileira funciona. Porque dá reflexo aqui, tá? O Lula não questionou e não criticou o Castilho por ter tentado dar um golpe de Estado, não. Tá vendo? Os grandes defensores da democracia, complicado você não analisar as coisas de forma imparcial, certo? Ficou até o final do vídeo? Peço a você, se não é inscrito, se inscreva. Também peço a você que coloque a sua crítica, e principalmente você que é de esquerda, aqui eu critiquei mais alguns pontos da esquerda, coloque a sua crítica, porque é assim que a gente vai crescer a democracia. É nessa discussão que a gente cresce a democracia. É na liberdade de expressão que eu possa falar para você e você possa falar para mim. É assim que funciona. Pelo menos deveria ser. Tá bom? Então coloque o seu comentário. E se tem elogios também para o canal, isso é importante também. A gente gosta, né? Não vou negar. Mas saiba que, assim, um dos pontos mais importantes é o seu comentário aqui. Assim eu me balizo para saber como a gente melhora o canal para você. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Eu volto às 4 horas, o hashtag número 3, vídeo número 3, tá bom? Abraço, até 4 horas da tarde.